Gesara Nezara, Estudos Globo, 16/1/2023 11:56 Quais são os elementos da Revolução Financeira Global GCRRV-TIER? Qual é o significado e o propósito de cada fator, elemento, relacionado à Revolução Financeira, GCR, RV, etc., que está sendo promovida atualmente em todo o mundo? Índice Reforma Financeira Global em curso, Revolução. Qual é o significado e propósito de GCR? 1. Reforma do Sistema Financeiro Global. Transição para o QFS, Quantum Financial System 2, para uma moeda lastreada em ouro, moeda de volta ao ouro. Qual é o significado e propósito de RV? Qual é o significado e a finalidade do financiamento nível 1-5 para titulares de planos humanitários? Tiers 1 a 4 para assistência humanitária, e Tier 5 para margens de câmbio têm diferentes significados e propósitos essenciais. Níveis 1-4 fornecem financiamento para países, organizações, pessoas com programas humanitários. Tier 5 desfruta de ganhos marginais, lucros, simplesmente devido a mudanças na taxa de câmbio. Qual é o significado e o propósito da configuração de camada no plano Q? 1. Implementação da assistência humanitária em todo o mundo. 2. Identificar e prender, remover, os déficits financeiros de nações, organizações e indivíduos, pessoas mas associadas a eles. Reforma financeira global em curso. Revolução. Atualmente, está sendo promovida uma reforma financeira global, que pode ser chamada de revolução para compreender o estado atual e as tendências futuras de tais reformas financeiras. Considera-se necessário a finalidade e significado de vários elementos e palavras, GCR, RV, etc., relacionados à atual reforma financeira. Gostaria de falar sobre isso em uma expressão fácil de entender e digerida, expressão concisa. Por favor, consulte na forma de reconfirmação, quando houver algum movimento. Qual é o significado e propósito de GCR? GCR é uma abreviação de Global Currency Reset. Existem vários elementos nele, mas se você organizar o propósito principal, significado, existem dois fatores principais, elementos, abaixo. 1. Reforma do sistema financeiro global. Transição para o QFS, Quantum Financial System. A primeira chave, objetivo mais importante, do GCR, é a reforma do sistema financeiro, em particular transição para QFS, Sistema Financeiro Quântico, utilizando computadores quânticos. Torna-se instituições financeiras, bancos, em todo o mundo, já concluíram a migração e conexão com o QFS a partir de 1º de janeiro de 2023. O uso do QFS é uma das condições essenciais para que os bancos de todo o mundo continuem operando. 2. Para uma moeda lastreada em ouro, moeda de volta ao ouro. Segundo propósito, o propósito mais importante do GCR é a transição para uma moeda lastreada em ouro, moeda lastreada em ouros ou no futuro, as moedas, notas, etc., que não são lastreadas em ouro, GOLD, serão abolidas. A propósito, de acordo com as informações atuais, o dólar americano existente, que não é lastreado em ouro, GOLD, não estará disponível para várias transações comerciais, financeiras, etc., com 31 de janeiro. Além disso, a partir de 1º de janeiro de 2023, as instituições financeiras, bancos, serão obrigadas a cumprir Basileia IV. Em particular, cada instituição financeira não pode operar sem moeda lastreada em ouro, GOLD, e Baqued Biasetes é uma situação atualmente. As transações comerciais no mundo são realizadas apenas com moedas lastreadas em ouro, GOLD. Qual é o significado e propósito de RV? RV é uma abreviação de reavaliação de valores. Até agora, o valor da moeda foi artificialmente, intencionalmente, manipulado por pessoas específicas. DS. Algumas moedas foram exageradas e mantiveram valores altos, enquanto outras foram injustamente reprimidas em valor principal. O objetivo do RV é a avaliação de moeda injustamente suprimida ao seu valor justo ou especificamente, em um futuro próximo, após o início do GESARA, acredita-se que a taxa de câmbio será ajustada ao longo do tempo. Deixe a taxa de câmbio das moedas do mundo ser é o objetivo. Qual é o significado e a finalidade do financiamento nível 1-5 para titulares de planos humanitários? Olhando para várias Gesara Nezara, Estudos Globo, 16/1/2023 11:56. Muitas dessas pessoas estavam misturadas com nações, organizações e cidadãos. Um dos propósitos importantes das medidas de nível é atuar como uma armadilha para identificá-los. Na verdade, até agora, muitos bandidos foram identificados e presos em níveis 1-3, incluindo alguns nível 4 até o final deste mês, janeiro. Acredito que os procedimentos para Tier 4B, público em geral, continuarão e os bandidos serão identificados e presos.
Gesanezara, Estudos Lobo, 16/1/2023, 11h56. Informações Mundo, blogs, SNS, etc. Sinto que o mês incompreendido o significado e a finalidade do financiamento para titulares de planos humanitários tiram a 5 por conveniência. Também falei sobre esse elemento, como um fluxo de um elemento de RVRV financiamento para planejadores humanitários. São elementos essencialmente separados-se. Tornou-sinto que muitas das pessoas que não entendem isso consideram o financiamento como benefícios, apoio ou investimento. É um erro. Tiers 1 a 4 para assistência humanitária e Tier 5 para margens de câmbio têm diferentes significados e propósitos essenciais no financiamento. Existem 5 etapas, 6 etapas se classificadas detalhadamente, com diferentes atributos de Tiers 1 a 5. Simplificando, o objetivo de cada etapa é em nível 1. Estado-governo em nível 2. Empresas, organizações como instituições financeiras em nível 3. Grandes detentores de títulos individuais em nível 4. Detentores de moeda especificados com planos humanitários em nível 5. Detentores de moeda especificados público e geral torna-se asterisco moeda específica acima significa moeda de nareira etc., cuja taxa de câmbio é reavaliada para cima RV. Reavaliação da moeda. A primeira coisa que gostaria que você entendesse aqui é que o significado e o propósito de nível 1 a 4 e nível 5 são muito diferentes níveis. 1-4 fornecem financiamento para países, organizações, pessoas com programas humanitários. O objetivo do nível 1 a 4 é ter um programa humanitário, plano, e receber financiamento para implementá-lo. Isso, portanto, não é um auxílio, benefício, de subsistência nem para enriquecer, investimento, para a pessoa em camadas. Portanto, o procedimento para níveis 1 a 4 requer uma entrevista, e, se você não passar no exame, não poderá receber ajuda financeira. Tier 5 desfruta de ganhos marginais, lucros, simplesmente devido a mudanças na taxa de câmbio. Alvos de nível 5. São pessoas comuns que não sejam alvos de nível 1 a 4. Tier 5 não precisa ter um plano humanitário, como Tiers 1-4. Inevitavelmente, não há procedimentos especiais como entrevistas, o que é nível 5 aproveitando lucro marginal, lucro, associado a uma simples mudança na taxa de câmbio. Meios por se tratar de um simples câmbio, cada pessoa física terá que passar pelos trâmites em um banco que permita o câmbio. Portanto, Tier 5 tem o significado de investimento. Nível 1-4 e nível 5 são implementados em um fluxo, mas o significado e propósito essenciais de nível 1-4 e nível 5 são muito diferentes. Espero que você esteja ciente qual é o significado e o propósito da configuração de camada no plano Q. Outro ponto de vista é o significado e o propósito da configuração Tier Blankets. São os dois elementos a seguir: divulgar e implementar assistência humanitária em todo o mundo, principalmente do ponto de vista econômico. 2. Identificar e prender, remover o SD financeiro da nação, organização e indivíduo, os bandidos associados a 1. Implementação da assistência humanitária em todo o mundo. Como será repetido, não falarei sobre os detalhes, mas, considerando a situação atual, vários apoios são necessários em vários campos ao redor do mundo. Para lidar com eles, leva muito tempo para que o apoio de cima para baixo, medidas de apoio do governo e da administração nacional, se espalhe até o fim. Portanto, não só o governo, mas também várias empresas, organizações e indivíduos iniciarão simultaneamente atividades de apoio. As medidas para esse fim são: o objetivo da assistência humanitária do Tier 2, identificar e prender, remover os DS financeiros de nações, organizações e indivíduos, pessoas mas associadas a eles. Outro objetivo importante é descobrir e prender, eliminar os DC financeiros de nações, organizações e indivíduos, os bandidos que os acompanham. Em particular, esses DC financeiros eram superficialmente indistinguíveis de cidadãos comuns. Gesanezara, Estudos Lobo, 16/1/2023, 11h56. Muitas dessas pessoas estavam misturadas com nações, organizações e cidadãos. Um dos propósitos importantes das medidas de nível é atuar como uma armadilha para identificá-los. Na verdade, até agora, muitos bandidos foram identificados e presos em níveis 1 a 3, incluindo alguns nível 4 até o final deste mês, janeiro. Acredito que os procedimentos para Tier 4B, público em geral, continuarão e os bandidos serão identificados e presos. Se inscreva em nosso canal. Start das Operações Oficial.